alguns dos pilares fundamentais para que você possa construir uma marca pessoal forte. De fato, tenha uma marca pessoal que vai gerar mais confiança no público e eles tenham interesse de comprar os seus serviços. Então, eu quero começar a gente pensar que, cara, a marca pessoal, ela vem sendo talvez a oportunidade do século. A criação de conteúdo vem talvez sendo a oportunidade do século. E eu tô gostando muito para onde que a criação de conteúdo tá indo, que basicamente ela tá tirando o monopólio dos gurus, que vem de ilusão, basicamente, né? E tá indo e tá abrindo cada vez mais espaço para profissionais bons, profissionais capacitados, qualificados. Então tá abrindo espaço para um médico bom se posicionar no digital e conseguir construir um bom conteúdo. Tá abrindo mercado para uma boa nutricionista entrar no mercado e construir conteúdo, uma boa psicóloga, um bom profissional de fato se posicionar verdadeiramente, conseguir captar os seus pacientes, captar os seus clientes da melhor forma possível e mais lucrativa. Então aqui eu quero começar, antes de tudo, a gente entender e colocar a marca pessoal em um ponto que eu gosto muito, que é o quê? A tua marca pessoal ela não foi feita para viralizar igual muitas pessoas falam por aí, né? Então fala, pô, código viral, viralize, esse é o formato de conteúdo para você viralizar e traz a viralização como um formato de tipo assim, você vai captar muitos clientes se você viralizar. E a verdade é que não é assim. A tua marca pessoal ela tem que estar fundamentada nisso. Eu tenho que gerar confiança nos meus telespectadores, na minha audiência, né? Então se você basicamente cria a tua marca pessoal para viralizar, ela não vai ser focada em captação de clientes, porque você não quer viralização, você quer potenciais clientes querendo e sendo interessado no seu produto, no seu serviço. E aí eu trouxe dois exemplos aqui, né, que é o quê? O Toguro e o João Adip da CIMED, que eles focam 100% em gerar mais visualização, mais audiência, aparecer mais. Por quê? O foco deles é que a CIMED seja conhecida pela massa, porque o produto da CIMED é remédio e é comprado pela massa. Então não faz sentido eles quererem confiança porque eles já têm a confiança, por ser, né, um laboratório de medicamentos renomado. Então isso já traz confiança para eles, né? Agora eles precisam de visualização, ser visto. E aí eles trazem a narrativa, né, meme, engajamento para conseguir ser mais visto, porque quem vai comprar o produto dele é a massa. Já o Alex Formoso é totalmente diferente. Ele foca 100% em gerar confiança na comunidade dele, em gerar uma comunidade engajada, em gerar um público de fato que quer saber sobre o produto, sobre o serviço dele, sabe? E aí ele quer o quê? Pô, eu quero que as pessoas confiem na minha imagem, confiem em mim, porque uma hora ou outra elas vão confiar o negócio delas em mim e eu vou comprar uma participação do negócio deles com a minha empresa Acquisition.com. Então o Alex é muito nessa premissa, sabe? Então aqui a gente já vê dois exemplos, um distinto do outro, porque os produtos e os serviços que eles vendem são diferentes. E aí a gente entra na primeira parte. A primeira parte é você ter pilar da sua marca. Toda marca tem os pilares e a marca pessoal não é diferente. Então, primeiro tópico, pense nelas como ponto de associações. Elas vão, de fato, deixar a tua mensagem mais coerente. Eu trouxe um vídeo passado falando sobre clientes high ticket, tá? E nos clientes high ticket, a gente tem que pensar o seguinte: se eu quero atender um público de alto padrão, o que eu tenho que ter de associação e coerência na minha imagem, na minha pessoa, no meu conteúdo, para esse público reconhecer isso e, de fato, querer fazer querer comprar um produto ou serviço na minha mão. Então, aí eu vou ter que ter um carro X, morar em um lugar Y, ter um relógio tal, né, vestir uma roupa assim, frequentar o lugar tal, porque isso vai ser associar com você também de ser rico e vai associar a sua mensagem com aquele público e aí vai tornar tudo mais coerente. Então não faz sentido, eu querer atender outro padrão e eu andar com um carro que não é alto padrão. Então isso vai gerar incoerência, tá? Mesmo que você ande, você não mostra. Então é sempre nesses pontos de associações. E aí a gente vai entrar nessa primeira parte. O segundo pilar que a gente vai trabalhar dentro disso aqui é, cara, isso sempre vai funcionar como filtro, porque vai ajudar você a decidir com quem você vai se comunicar e como você vai se comunicar. Cada pilar de marca ela pode fortalecer ou enfraquecer a sua percepção. Então, aqui entra pontos interessantes, porque a gente vê influenciadores, né, dá um exemplo, divulgando casa de aposta e totalmente perdendo a credibilidade, perdendo de fato a autoridade, o nome que eles tinham naquele mercado, porque isso enfraqueceu, né, um dos pilares dele de marca. E isso gerou incoerência. E aí acaba enfraquecendo. Já o outro influenciador que fala, olha, recebi a proposta, mas eu não aceitei, pensando na minha comunidade, pensando na minha audiência, isso vai fortalecer a comunidade, fortalecer a comunicação dele. Então, aqui existe uma diferença muito grande entre assuntos e construir identidade. Nem tudo que você gosta, você vai falar na sua marca, você vai falar nos seus conteúdos. Então aqui o ponto-chave é, quais são os pilares, quais são os temas que eu quero falar no meu conteúdo. Então, por exemplo, esse canal aqui, ele é focado em falar sobre desenvolvimento, negócio, marca, criação de conteúdo, porque tudo isso está dentro do que eu, Edson, quero falar nesse canal. Eu não vou estar chegando aqui em um vídeo no YouTube e falar sobre religião, entendeu? Porque não tem nada a ver com o meu negócio, não tem nada a ver com o que eu quero construir aqui, entendeu? Então, não faz sentido algum. Então, o ponto-chave é, quando alguém ouvir o meu nome, o que essas pessoas vão pensar
quando escutar meu nome na mente, o que elas vão lembrar de mim? É 100% isso, tá? Então os pilares não servem só para atrair audiência, mas servem também para atrair a audiência certa. Aqui eu trouxe 2 exemplos, que é a Isabela, que é uma nutricionista. E cara, você vê claramente que ela usa do humor, ela usa da nutrição, ela usa das receitas, ela usa do sarcasmo, e tudo isso está dentro do pilar de marca dela, fala sobre a personalidade dela, e isso ela acaba conectando com o público e atrai o público certo. Já a Virginia, ela fala com outro público, ela também fala com a massa. Então, o que ela vai fazer? Cara, ela vai ter os pilares de marca dela para falar com a massa. Então, o que a massa gosta? De endeusar as pessoas. Então, se ela gosta de endeusar as pessoas, vou estar em lugares, ambientes onde que essas pessoas e a massa não vai conseguir frequentar. Porque eu falo, olha, Virginia tá em tal lugar, Virginia tá na Copa do Mundo. E isso acaba endeusando e trazendo fortalecimento para a marca dela. Então, a audiência dela consome esse tipo de conteúdo. Então, ela vai fortalecendo com os pilares que ela quer construir, tá? Repare que eu não disse que você tem que escolher uma coisa só, tá? O ponto é, se você é excessivamente nichado, uma indústria, um tema, eu acredito que isso meio que acabou. Eu acho que você tem que ser nichado, você ter um foco, mas ter um foco na resolução de um problema específico, sabe? Então, eu, Edson, resolvo o problema específico de prestador de serviço que não consegue captar clientes, captar pacientes na internet. Então, o que eu faço com isso? Eu crio estratégias, né? Eu crio mecanismo onde que tudo vai se organizar de uma maneira onde que já funciona há muito tempo e a gente só vai simplificar isso para que você consiga construir o teu negócio mais linear aqui na internet. Então é isso que eu ajudo as pessoas. Então eu ajudo elas a construir um bom posicionamento, construir um bom conteúdo, desbloquear de fato ali a parte de, como é que eu tenho ideias de conteúdo, né? E agora como é que eu me posiciono? Como é que eu crio uma campanha de tráfego pago? Como é que eu coloco as coisas para rodar? Como é que eu desenvolvo um funil de vendas? Então isso ajuda essas pessoas a destrabalhar, desenvolver. Como? Com a consultoria. Então, esse é um tema específico que eu vou estar sempre falando na minha construção de conteúdo. Agora, se você for no meu Instagram é 100% nichado. Nichado para onde? A área da estética, a área de clínica, a área da saúde, né? Porque eu falo com aquele público específico. E aí eu tenho alguns temas específicos. O que eu recomendo? Separe 4 a 5 temas que você quer falar. E constantemente isso vai estar ao redor da sua marca pessoal, tá? Segundo ponto, atenção qualificada. A gente sabe que existe, cara, muito vídeo que viraliza. Vídeo de IA, trend, dancinha, etc. Né? Aqui eu trouxe alguns exemplos, que é aquela novelinha da fruta. Aquele casal que tava traindo lá na final do Super Bowl. O parceiro do Jamal, a Betina. E desses todos aqui, a única pessoa que eu lembro que conseguiu viralizar em massa, assim, conseguiu monetizar muito bem foi a Betina. Outro exemplo, eu não consigo lembrar. Então aqui, né, se você for uma pessoa extremamente boa em marketing, copy e posicionamento igual o Ícaro de Carvalho, talvez você consiga pegar uma viralização ou um cancelamento e transformar em um faturamento multimilionário. Mas se você não é essa pessoa, eu acho que a viralização não serve para absolutamente nada, porque você não vai conseguir monetizar nada. Então aqui, se você tem um vídeo que já viralizou, provavelmente você sabe do que eu estou falando. A menos que você tenha uma oferta muito alinhada com o vídeo que viralizou. Então você é um nutricionista, viralizou um vídeo falando sobre obesidade e a sua oferta é sobre obesidade. Claro que você vai vender muito, porque está tudo coerente. Agora, se você é uma psicóloga e está falando de obesidade e não tem um encaixe entre saúde mental e obesidade, você não vai vender, entendeu? Então, acho que tem que haver essa coerência da oferta do que você vende com essa viralização. Mas, no fim, se você quer apenas chamar atenção, cara, tem muita gente querendo chamar atenção também, entendeu? Muita gente. E chamar atenção é muito fácil. É só você fazer palhaçada, fazer dancinha, qualquer coisa disso vai viralizar, vai chamar atenção. Mas se você quer vender mais, construir uma marca pessoal nichada, ter uma comunidade, o seu foco é em gerar confiança e não em gerar mais visualização. O ponto 3, cara, é ter um funil de marketing. Você saber, isso aqui é muito simples. Em qualquer livro você encontra isso, em qualquer vídeo da internet você encontra isso, mas é extremamente importante de falar, porque a grande maioria dos prestadores de serviço não entendem um mínimo funil de marketing, não entende que existe público de topo de funil, que existe público de meio de funil, que existe público de fundo de funil, né? Então eu nem gosto de trabalhar com esse modelo, eu gosto de trabalhar com funil de ampulheta da WeBuy Design, que é basicamente um funil onde que ele é mais linear assim, né? Então ele não tem fim, então a pessoa chega no final e ela volta para o início, então é sempre um processo que se retroalimenta. Esse daqui tem início, meio e fim, né? Então eu não curto muito esse tipo de funil. Agora, o topo de funil sempre vai ser conteúdos que vai ter um alcance maior dessas pessoas. Então são conteúdos com probabilidade de viralização. Então são conteúdos mais topo de funil, que ele vai engajar, ele vai gerar curtida, ele vai gerar seguidores, né? É uma retenção mais fácil do público que não te conhece, né? Ter o primeiro contato contigo. Já o meio de funil é onde a gente começa a criar relacionamento. E aí aqui,
são conteúdos do teu dia a dia, são conteúdo de story, são conteúdo de jornada, é documentação dos teus pacientes. Eu acho que aqui seria bacana muito esse fortalecimento, porque é onde vai começar a acontecer o processo de decisão de compra das pessoas, né? E o fundo de funil aqui seria a fase de conversão, é você apresentar a tua oferta, apresentar o teu serviço, apresentar a tua solução, o que você vende, como você vende, e aqui é de fato onde que você vai começar a gerar resultado. Então vou te dar um exemplo. Por exemplo, topo de funil, conteúdo topo de funil. Você poderia falar, se você é um nutricionista, poderia falar sobre o emagrecimento da Juju Todinho e como ela perdeu X peso. Isso pode ser um conteúdo que tem a probabilidade de viralizar. Meio de funil, você poderia mostrar um caso de uma paciente sua que está no processo evolutivo de perda de peso. E aí contar o storytelling da história dela. Então, olha, essa mãe aqui é uma das minhas clientes, ela tem 4 filhos e ela tinha dificuldade de emagrecer. E com o meu plano de tratamento, ela conseguiu começar a emagrecer. Fundo de funil, oferta direta. Se você quer emagrecer X quilo, a gente pode te ajudar, eu posso te ajudar. E aí você traz alguns casos e aí faz o pitch no final. Então, topo, meio e fundo de funil seria exatamente isso. Você consegue construir isso claramente dentro do seu perfil de Instagram. E eu acho que é a forma mais simples de fazer. Se você quer ir pro TikTok, eu acho que não tem como você criar ali o meio e fundo de funil. Então vai ser muito topo de funil. E aí eu gosto de pensar assim, o TikTok, ele sempre é uma rede de busca, uma rede de descoberta, topo de funil. O meio de funil, pô, aí você manda as pessoas direto para o Instagram. E aí vai trabalhar meio e fundo de funil, meio e fundo de funil, meio e fundo de funil. E eu acho que aí é um funil perfeito, tá? O quarto ponto da marca pessoal, eu acredito que é o primeiro, você vai focar em um volume e depois você vai refinar tudo. Eu não tô falando para que você poste 30 vídeos por dia, quando tem gente que fala, poste 30 vídeos, poste 10 vídeos por dia. Eu acho que não necessariamente seria isso, sabe? Vai ficar difícil de você construir a confiança na tua marca. O objetivo é que você tenha um bom volume e tenha uma boa qualidade. Não tem como também a gente saber se aquele vídeo, se aquele conteúdo vai ser bom ou ruim, porque eu necessariamente não sei se esse conteúdo está sendo bom, útil para você. Não sei. Mas eu só vou saber se eu postar esse vídeo e se esse vídeo as pessoas gostarem dele. Não tem como eu, Edson, saber se aquele conteúdo é bom ou ruim. Então por isso que eu não escuto muito as pessoas falando, esse conteúdo é bom, esse conteúdo é ruim, né? Porque elas não sabem. Só vou saber se o público gostar, se o público quiser isso, sabe? Então, a melhor forma que eu recomendo seria um volume de 2 a 3 vídeos por dia, tá? Em rede social, de vídeo curto, tá? No YouTube, se você vai focar nisso, eu não sei exatamente qual seria o volume, porque eu também estou descobrindo. O meu volume que eu consigo no YouTube talvez seja 1 vídeo por semana ou no máximo 2 vídeos por semana. Então, eu acho que esse seria o volume ideal pra mim, assim. Agora, para outra pessoa, pode ser que ela consiga postar 2, 3, 4 vezes na semana. Mas em rede social curta, eu acho que 2 vídeos, 3 vídeos por dia seria ali um bom volume que você consegue ter bons resultados. Se você não consegue fazer isso, cara, pelo menos uma vez por dia, sabe? E Reels ou TikTok, né? Então, focar nessa rede social, assim, ou carrossel. Stories eu nem coloco nessa equação aqui, né? Porque Stories é muito mais o seu dia a dia, mostrar o que você quer ali e algumas ofertas esporádicas, mas feed seria ali, de fato, uma vez por dia. Então, você, de fato, pode ir devagar, né? Ver o que vai funcionar e aí, com o tempo, você vai prolongando e aumentando isso, tá? E o fechamento disso aqui esses 4 pilares é que vai compor uma marca pessoal, principalmente de um prestador de serviço que está iniciando e que quer crescer. Porque o prestador de serviço, 100% você vai focar em gerar confiança. Você quer que a pessoa se sinta confiante no seu serviço. Então você tem que mostrar o seu serviço. Você tem que mostrar os resultados dele. Você tem que mostrar conteúdo que vai engajar e vai conectar com a pessoa que quer comprar aquilo. Então, por muitas vezes, o prestador de serviço não vai ter conteúdos virais. Você tem que ter conteúdos objetivos. E é isso que eu estou trazendo aqui. Não estou falando de uma marca pessoal profunda, que vai ter um storytelling, vai ter arquétipo, vai ter isso e aquilo, não. Eu estou falando de algo mais objetivo, para que você saia desse vídeo e consiga aplicar hoje. Você consiga pegar a tua criação de conteúdo e consiga ver, minha criação de conteúdo hoje gera confiança. Só aí você vai, cara, eliminar um monte de conteúdo e ideias que você tem. Porque não vai gerar confiança. Ou se gerar confiança, né, vai estar dentro de um desses pontos aqui, ou topo de funil. Será que essa ideia é minha topo de funil? Bom, então seria para alcançar mais pessoas. Essa é a minha ideia de meio de funil, então seria para criar relacionamento com minha base. Essa ideia aqui é fundo de funil, então, eu quero mais leads entrando em contato comigo. Então você vai saber e vai ter clareza para direcionar cada conteúdo seu. Isso eu acho que é o fundamental, tá? Isso eu acho que é o fundamental, ter clareza do que você quer e do que você tem de objetivo com aquele conteúdo. Então, se você sabe que é gerar confiança, você sabe que alguns conteúdos ou outros não vai fazer sentido, tá? Mas é isso, deixa aqui o like, deixa o teu comentário aqui, o que você achou, o que você tem de dúvida, que eu vou estar respondendo todo mundo.